Minha água está aqui, muito obrigado. Glória a Deus, quem está feliz? Glória a Deus, eu estou muito feliz. Também, né? Como não estar feliz? Às vezes eu faço perguntas assim, né? Quantos estão felizes com Jesus? Tem como não estar feliz com Jesus, irmãos? Se eu não estiver feliz com Jesus, e aí a coisa está feia, algo está errado em mim, não é verdade? Como não estar feliz com um Deus que é perfeito e que fez o que só Ele podia fazer, que fez o que fez, por mim e por você. Deixa eu pegar minha água aqui. Glória a Deus, vamos receber um pouco da palavra do Senhor? Que festa linda, né? Em hebraico seria Hag Sameach Pessa, feliz festa da Páscoa, né? Como o bispo Hernani já bem explicou, a Páscoa foi um mandamento para o judeu, né? Na saída do Egito. Nós vamos poder associar um pouco isso hoje aqui, com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós celebramos porque Ele primeiro morreu, mas a morte não pôde detê-lo, amém, irmão? A morte não pode deter o autor da vida, Ele venceu, Ele ressuscitou. Então nós celebramos neste domingo a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, Paulo diz. Vã seria a nossa fé crer num Deus morto. Mas nós cremos num Deus que está vivo. Fala comigo, Ele está vivo. Ele está presente em mim. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Eu tinha 2 planos para pregar hoje. Nunca faço isso, mas hoje eu fiz. Plano A e plano B. Dependendo do tempo, né? Vamos para o plano A, vai dar certo. Como eu soube que seria o plano A? Porque Deus fala, né, irmãos? Eu estava já bem propenso a fazer o que Deus me entregou em primeiro lugar. Os 2 planos são muito parecidos, né? Na palavra de hoje. Páscoa, a ressurreição de Cristo. Aí um irmãozinho muito amado, o Diácono Machado, falou assim: você que vai pregar hoje? Eu falei: espero que seja o Espírito Santo através da minha vida, mas sou eu, Ele vai me usar, amém? Ele falou assim: você vai pregar em Êxodo 12? Eu falei: vou. Estava na dúvida de Êxodo 12, mas é Êxodo 12, amém? Abre lá em Êxodo 12. Aí ele me disse, não era nem convertido ele ainda quando eu dei, acho que não era, estava no processo aí. Ele falou assim: foi o primeiro texto da Bíblia que você me ensinou. Eu falei: ai, glória a Deus, glória a Deus. Êxodo 12, estamos juntos aí? A partir do verso 1. Vamos ler. Vou pedir para você se colocar de pé, amém? Se você estiver sem a Bíblia, isso, vai aparecer aqui, ó. Vamos lendo desde o verso 1. Depois eu fiz, para nós ganharmos tempos, uma apresentação com, não se fala mais slide, né? PowerPoint, e a gente vai fazer isso tudo dentro do tempo. Então acalme seu coração, respira fundo, seu almoço vai dar certo, vai chegar na hora, viu? Fica tranquilo, fique em paz. Vamos continuar adorando e servindo esse Deus, e agora recebendo dEle um conserto para a nossa vida, para o nosso coração, que Ele possa, até pus aqui, qual é o objetivo desse sermão, Senhor? É sedimentar a minha e a sua fé na salvação somente por Jesus Cristo. Ele é o único, irmãos. Ele é o único. Quando eu falo de único, é exclusividade, né? Eu não posso acrescentar mais nada na minha salvação. É Jesus Cristo, amém? Bom, vamos associar esses 2 textos aqui. Eu vou falar o outro já já. Êxodo 12, a partir do verso 1 diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Para quem não sabe, é o mês de Nisan, ou Nissan, segundo alguns falam, né? Que para nós corresponde a março e abril, tá? Será o primeiro mês do ano. Verso 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, quer dizer, o quanto vocês aguentam comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Se a sua casa tiver pouca gente, junta com o vizinho. Não vai matar cordeiro que vai sobrar. Amém? Para sobrar. Verso 5. Portanto, o cordeiro ou o cabrito será sem, fala comigo, sem mácula. Fala comigo, sem defeito.
Isso, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Esse à tarde é às 15 horas para nós, 3 horas da tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos. Pães ázimos não era para pôr fermento, né? Fermento simboliza pecado, mas eles tinham pressa em sair do Egito. O Senhor tinha pressa. Fala assim: o Senhor tem pressa de me resgatar. Ele tinha pressa, amém? Com ervas amargosas a comerão. Por que ervas amargosas? Para que nunca se esquecessem do que o mundo fez com eles, o Egito fez com eles, a escravidão, a dor, o sofrimento, né? Vocês vão se lembrar comendo essas coisas, né? Essas ervas amargosas e a comerão. Verso 9: não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Minha mãe lá no sítio, quando eu nasci, falava assim: os miúdos, vão comer os miúdos do porco, etc, né? Da vaca, é fígado, são as vísceras, né? Etc. Verso 10: e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, quer dizer, pronto para sair, né? E o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Páscoa, Pessa, significa, é a passagem do Senhor. Ele vai passar no nosso meio para nos livrar. Isso significa Páscoa, passagem, né? É a Pessa. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Não está escrito isso, mas eu falei, Ele é. Eu sou o Senhor. Verso 13: e aquele sangue vos será por sinal. Fala comigo: o sangue será por sinal. Isso, nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vai para o verso 23. Eu ia parar aqui, mas eu quero ler o verso 23 com você. Desde o 21, né, Moisés então chama todos os anciãos, faz direitinho como Deus mandou, e no verso 23 diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, ou seja, Ele vai entrar na casa, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Esse é o Deus que nós cremos. Ele entra e a morte não entra. Ele entra e a enfermidade sai. Quando Ele entra, todo o mal vai embora. Se diz, porque Ele é luz. Amém? Fecha sua Bíblia? Não, fecha os seus olhos, vamos orar. Deixa a Bíblia aberta aí. Pai, nós estamos diante da Sua santa palavra. Já celebramos o Senhor com tanto temor no nosso coração, com tanta alegria por pertencer a este reino de luz. Já adoramos o Senhor com tantas coisas, e agora nós queremos continuar te adorando e recebendo do Senhor por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz. Ajuda-nos, Senhor, que o nosso coração não fique lá fora. Nenhum de nós seja roubado nisso que o Senhor tem, mesmo que seja curta a palavra, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Eu vou passar rapidamente mesmo. Eu fiz um teste em casa e eu me limitei a ficar nos slides e deu 15 minutos. Vai passar um pouco, mas estamos juntos? Amém? É uma festa, não é? É uma festa. Glória a Deus. Isso. Pode apagar aqui, por gentileza, né? Para todo mundo enxergar. Nós lemos o texto de Êxodo, né? Onde o Senhor instituiu a Páscoa, que remete ao judeu. E se lêssemos o texto todo, os pais deveriam ensinar os seus filhos. Contem para eles com que mão poderosa eu tirei vocês do Egito. Então conte para os seus filhos, para as suas gerações, com que poder Deus tirou você das trevas, tirou você do mundo e transportou ele para o seu reino. Conte, fale. Muito bem. Aproximadamente 4.000 anos depois aparece
o primo de Jesus, João Batista. Quem já ouviu falar de João Batista? Isso, e João Batista vai escrever exatamente, não vai aparecer, deixa eu ver, vai, se eu ligar aparece, isso, ele vai escrever em João 1,29, quando as pessoas questionam quem ele era, se ele era Elias, etc, ele fala, eu sou aquele que vim preparar o caminho do Senhor. De repente ele dá o testemunho novamente, né? E ele vê Jesus vindo para ser batizado. O que ele declara? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero traçar rapidamente com você, para fortalecer a tua fé, um paralelo entre a Páscoa no Egito e Jesus Cristo, a cruz de Cristo. Vamos ver se vai funcionar a passagem aqui. Se não passar, eu peço para você passar por aí, tudo bem, Mari? É a Mari que está aí? Beleza, não está indo, foi, né? Foi. Bom, vamos voltar então para o início da criação. Pode passar, não está indo muito devagar o meu aqui. Isso, o Senhor criou o homem e criou perfeito e deu a ele uma ordem. Eu fiz tudo isso para vocês, olha, desfrutem, comam de tudo, vivam felizes, multipliquem a terra. É a primeira bênção do Senhor, enchei a terra. O Senhor é o Deus que abençoa, mas de repente Deus dá um juízo. Deus estabelece um juízo, Ele dá uma ordem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não comerão, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então Deus deu uma ordem, e se fosse desobedecida essa ordem, viria um juízo, a morte, que significa separação de Deus. Muito bem, nós sabemos, se você conhece a história, que o homem não conseguiu permanecer firme, e o primeiro pecado então entrou. Bastou para desgraçar com a raça. Desgraçar é um termo assim, tirar da graça de Deus, né? Tirar-nos debaixo da graça. E o homem então pecou. E o primeiro pecado não foi a desobediência. O primeiro pecado foi a falta de fé naquilo que Deus falou. Essa é a raiz de todo o nosso pecado. Que a Bíblia diz, não mentirás. Se mentir vai ter consequência. Se eu minto é porque eu não dei tanto crédito na palavra de Deus. Não adulterarás. Se eu adultero é porque eu não dei tanto crédito, né? Bora lá. Uma ordem, um juízo. Pode passar o próximo, por favor. Não, volta. É um clique só de cada vez. Volta, vai. Volta onde estava. Não está indo? Não? Se não for, nós vamos sem slide mesmo, aqui fica tão mais prático, né? Isso, vai de novo. Dá um cliquinho de cada vez que ele está programado. Vamos lá. É lá no início da criação, o pecado entrou. Clica de novo. Isso, olha, é isso aí que nós estávamos, né? Isso. A queda, em Gênesis 3, todos nós conhecemos. O homem fala assim, fica tranquilo, Deus, eu vou dar um jeito. Eu errei, estou com medo do Senhor, eu me escondo quando eu sinto a tua presença chegando. Eu vou fazer folhas, eu vou me cobrir, eu vou dar um jeitinho no pecado, no erro que eu cometi. Mas essa solução não dura, né, irmãos? Quanto tempo durariam as folhas? É isso que a gente faz muitas vezes, a gente fica remendando os nossos erros e não deixa ele, né? Aí vem o Senhor e fala assim, no verso 15, né? Ele estabelece ali já o evangelho da cruz. Ele fala para a serpente e para Satanás, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Enquanto você vai feri-lo no calcanhar, olha para Jesus na cruz, ferido no calcanhar. Morreu ali, sofreu muito, né? Abandonado, deixado pelo próprio Pai, por causa do nosso pecado. Ele foi ferido no calcanhar, mas Ele vai esmagar a sua cabeça. Você vai ferir-lhe o calcanhar, Gênesis 3,15, mas Ele vai esmagar a sua cabeça. E no verso 21, então, Deus fala, folha não resolve. E mata um cordeirinho inocente, que não tinha culpa do pecado do homem, do erro humano, e faz vestimentas para eles. Pode passar o próximo. Então, Êxodo 12 que nós lemos, olha o contexto. Israel está no Egito, o Egito simboliza mundo. Nós estamos no meio do mundo, mas nós não somos do mundo. Mas eu já fui do mundo, eu não tinha o padrão divino me governando, né? Muito bem, escravo, oprimido, sem liberdade, reticências, por 430 anos debaixo de sofrimento, esperando a libertação. Páscoa fala de libertação. E o Senhor anuncia então uma última praga. Ele levanta Moisés, vem a primeira praga, a segunda, e Faraó endurecido no seu coração, não deixa o povo ir. O mundo não quer que você venha para Deus.
O mundo não quer que você, não quer te largar, o diabo governa esse mundo, esse século, ele não quer te deixar de jeito nenhum dos seus vícios, das suas mazelas, dos seus pecados, né, de jeito nenhum. Então o Senhor manda uma última praga, a morte dos primogênitos. Só que ele também dá uma ordem, né? Bom, esta última noite no Egito, vocês terão que tomar uma decisão, a liberdade se aproxima. Vai pensando nisso, a liberdade pode estar se aproximando de você hoje, né? Mas Êxodo 12, irmãos, não é apenas libertação política, tirar um reino que está escravizado dentro de um outro reino e colocar numa terra que o Senhor daria para eles. É também, mas não é só uma libertação política, é um anúncio profético. Pode passar. Êxodo 12, Deus começa a dar uma estranha ordem. Nós lemos muitas vezes Êxodo 12 e a gente pensa assim, Israel está acostumado a fazer sacrifício. Não tinha sacrifício ainda de cordeiro, a não ser o primeiro que Deus fez no Gênesis. Não tinha a lei de Moisés ainda para sacrificar todo ano um animalzinho pelos pecados. E Deus então dá uma ordem, um cordeiro deve ser sacrificado, né? Isso está no verso 5. Mas tem mais, esse cordeiro tem que ser sem mancha, tem que ser sem pecado. E o sangue deveria ser colocado na porta, na verga, né? Nos batentes e na travessa em cima. Vamos falar assim para nós entendermos. Esta era a ordem de Deus. Quando o anjo passasse, olha o verso 23 que eu pedi para a gente ler. O Senhor entraria nesta casa. Quantos já abriram a casa para o Senhor Jesus entrar? Vai pensando nisso. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho muito temor diante de Deus. Até conversei hoje com o irmãozinho aqui, né? Nós estamos aqui. Estar aqui não significa certamente que você tem Jesus no seu coração. A porta está aberta, qualquer um pode entrar aqui. Estar sentado aqui adorando a Deus, pregando no meu lugar, eu mesmo, não é garantia de que eu esteja salvo realmente. O Senhor Jesus fala em Mateus 7, né? Muitos vão chegar para mim naquele dia e falar assim, Senhor, eu fiz milagres em Teu nome, eu expulsei demônios, eu operei maravilhas em Teu nome. Vou falar de mim, eu preguei no Teu nome, na Páscoa eu falei do Senhor. Ele vai falar assim, olha, eu te abandonei, você não me quis mais. Ele vai falar assim, nunca eu vos conheci. Vós que praticais a iniquidade. Como assim, vós que praticais a iniquidade? Eu expulsei demônios. Eu fiz tanta coisa, eu não perdi um culto. O seu culto não é aqui, o seu culto é lá fora. O meu culto é lá fora. É um coração transformado, é um coração cheio da graça. Eu vou usar a minha vida para a glória do Senhor, né? Esses dias uma aluna da farmácia, da sua classe, viu, Lucas? Chegou lá para mim, ela falou assim, se até você, Marcelo, que eu vejo que é um homem puro, um coração puro, acha que tem crítica em tal pessoa, então a coisa está feia para o lado dele. Mas o que eu quero chamar a atenção, eu não falei nada para ela, eu só convivo. Ela fala, se até você que tem um coração puro, e eu não quero me vangloriar, eu quero glorificar o Senhor com isso. É isso que as pessoas têm que ver em nós, é isso que eles têm que sentir em nós, um coração puro, que sabe tratar as coisas. Passa o próximo, Mário, por favor. A Páscoa não era apenas um evento histórico, era uma profecia viva. 4.000 anos depois, João aparece e fala assim, Ele é o Cordeiro vivo, santo. Nós cantamos tantas músicas aqui sobre o sangue, sobre a santidade do Cordeiro de Deus que ressuscitou. E João vê e ele declara, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro lá no Egito salvou vidas dos primogênitos. O sangue de Cristo livra da morte e do inferno. Mas ele precisa estar na sua porta, nos seus umbrais, no seu coração. Senão o efeito não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Passa o próximo, por favor. Só há uma maneira confiável, segura, de habitar no céu, de ser salvo, de ver os seus pecados todos perdoados, sair o peso e você viver leve. Só há uma maneira, entregue sua vida para Jesus. Ele é o único que salva. Quantas pessoas no mundo buscam salvação em tantas coisas, em si mesmo, nas suas boas obras. Ele é o único que pode salvar. Eu achei bonito isso aí, achei na internet, olha lá. O restante é beco sem saída, né? Até parece que vai levar a algum lugar bom, fora de Jesus. Passa o próximo, Mari, por favor. O cordeiro tem que ser sem defeito. Deus não aceita qualquer animal. Ele é um Deus perfeito. Ele exige perfeição. Associe esse cordeiro lá da Páscoa
de Israel no Egito com Jesus, era necessário um sangue inocente. Quem aqui tem um sangue inocente para oferecer para Deus? Eu não tenho. Você tem? É vida. A vida está no sangue, é o sangue que leva a vida para o nosso corpo. Então, séculos depois, Pedro vem e escreve sobre Jesus, né? Cordeiro sem defeito e sem mácula. A Bíblia é um todo, irmãos. Ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia toda aponta para um personagem ímpar, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Séculos depois, Pedro vai escrever em 1 Pedro 1,19, né? Cordeiro, ele vem falando antes, né? A nossa redenção não foi mediante a coisas, prata, ouro, pedras preciosas, mas mediante a um sangue de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro enlouqueceu? Antes da fundação do mundo. Não é coincidência, é plano perfeito. Cantamos aqui, é um plano perfeito de Deus, o seu Filho morrendo no meu e no seu lugar. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido sacrificado, e agora nos tempos de Pedro, né, Paulo, dos nossos irmãos, que vieram 2000 anos antes de nós, ele cumpriu. E nós desfrutamos de tudo isso, nós desfrutamos. Isso não é coincidência, é plano perfeito de Deus. Passa o próximo, por favor. O sangue na porta. O sangue não era um símbolo decorativo. Enfeitem a porta de vermelho. Pinta aí. Não tem, vamos pegar uma tinta natural, né? Não vamos pegar uma tinta artificial. Não vamos pegar o sangue de um bichinho aí, inocente, e vamos pintar, fica bonito o vermelho. Não era isso, irmãos. Não era decoração, né? A casa era proteção. A casa marcada pelo sangue não sofreria juízo. Quantos estão marcados pelo sangue? Quantos são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Você está livre do juízo, aleluias! Estamos livres do juízo, da ira de Deus, porque Cristo sofreu a ira de Deus no meu lugar, no seu lugar. Ele sofreu a nossa ira. Não era a etnia que salvava, não era a moralidade, não eram as boas obras, não era a genealogia. Era o sangue, sempre foi o sangue. Sempre foi o sangue. Pode passar. O juízo passa então, né? Deus não diz, vou ver o seu comportamento, hein? Deus não diz, vou ver a sua intenção do seu coração. Deixa eu ver de que linhagem você veio. Qual tradição você está seguindo? Deus não diz isso. Deixa eu ver qual religião você pertence, para ver se eu vou tirar o juízo de você. Deus não diz nada disso. Ele diz, deixa eu ver se tem o sangue sobre você. Deixa eu ver se o sangue do meu filho está sobre você. O julgamento não cai onde há substituição. O Cordeiro me substituiu naquela cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo me substituiu e te substituiu naquela cruz. Você é grato por isso? Você é grato por isso? Todos os dias eu agradeço a Deus. Todos os dias, eu olho para mim e falo, Senhor, igual Paulo, né? Miserável homem que sou, quem poderá me livrar disso que eu sei que eu sou, que a minha carne é? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. Passa o próximo, por favor. A revelação em Êxodo 12, não é apenas uma Páscoa, Êxodo 12 não é apenas uma Páscoa judaica, né? É uma tipologia do Messias. Todos os milhares de sacrifícios do Antigo Testamento, até chegarem em Jesus, mostravam Jesus, apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro morre lá na Páscoa judaica, o primogênito vive lá no Egito. O Cordeiro morre, o primogênito vive. Muitos primogênitos morreram naquela noite. Quais morreram? Os que não tinham sangue. Muita gente vai morrer. E estou falando de morte, de viver longe de Deus, de uma eternidade no inferno. Muita gente vai morrer porque não tem o sangue. E nós temos que anunciar esse sangue que purifica, que salva, que limpa, que transforma por dentro, é de dentro para fora, irmãos. O Senhor não vai se enganar com aparências minha ou sua. Ele não vai deixar se enganar no juízo final. O sangue tem que me transformar. Alguém morre para que o outro seja poupado. Isso é o coração do Evangelho. Você pode ver Jesus na cruz?
Não sei se tem nesse slide, mas deixa eu falar, senão eu vou esquecer. Eles separaram o cordeiro no dia 10 de Nisan para dentro de casa. Conviveram com o cordeiro, conheceram o cordeiro, examinaram o cordeirinho. As crianças talvez colocaram o nome no cordeirinho. Não vou pôr nome aqui, porque vai que eu falo o nome de alguém, né? Colocaram o nome do Bob, o cordeirinho, o Bob, né? Colocaram o nome, brincaram, alimentaram. 4 dias, do dia 10 ao dia 14. Dia 14, o pai, sacerdote do lar, chega e fala assim: ele vai morrer, filho. Nós vamos matar ele. Porque se eu não matar ele, vai morrer você, filho. Você já tinha pensado nisso? Quanto você conhece de Jesus? E assim, parece que eu fiz isso com ele. Eu convivi, conheci, falei: você vai morrer no meu lugar. Para que eu não morra, você vai morrer. Mas a Bíblia diz que ninguém forçou. Como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, ele declarou: eu dou a minha vida, ninguém tem poder de me tomar a minha vida, e da mesma forma que eu dou, eu tenho o poder de reavê-la. Oh, glória a Deus! Ele se doou por mim e por você. Oh, glória a Deus. Passo próximo. Jesus e a Páscoa, salvação para todos. Jesus foi crucificado exatamente na Páscoa, no período da Páscoa. Ele celebrava a Páscoa como um judeu que era. Mas aí ele institui a ceia, né? Nós vimos até aqui encenado. Este é o pão, é o meu corpo. Esse sangue, esse vinho, esse cálice de vinho é o meu sangue que será derramado por vós. E olha, irmãos, isso é muito chocante, né? Enquanto no templo centenas de famílias estavam ali matando o cordeiro, seguindo o ritual judaico da Páscoa, o Senhor disse para o judeu fazer isso, né, de geração em geração, e eles faziam todo ano. Dentro do templo, uma centena de animaizinhos morrendo ali, derramando sangue. Do lado de fora da cidade, dos muros de Jerusalém, cumprindo a profecia, nenhum osso lhe seria quebrado, como do cordeiro que não era para quebrar também. Tem muitas profecias. Salmo 22 fala de Cristo, né? Muito forte. Isaías, constantemente, é o profeta messiânico. Do lado de fora, o Cordeiro de Deus se sacrificando, ele se entregando voluntariamente, totalmente naquela cruz. Esvaziou-se de si, diz Paulo. Se esvaziou, ele se esvaziou, para que eu e você pudéssemos ter vida, né? Nenhum de seus ossos foi quebrado. Paulo declara: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que perdoa os meus pecados. Eu não preciso viver carregando mais peso, mas também não sou livre para pecar. Não sou livre, mas se pecar, eu tenho um advogado, um Cordeiro que morreu e que ressuscitou, que está assentado à destra de Deus e que voltará para me buscar. Essa é a promessa dele, essa é a promessa dele. Foi imolado do lado de fora da cidade. Ali Cristo está estendendo a salvação, não mais só para os judeus. Sempre foi plano de Deus, né? Um plano perfeito. Mas para toda a raça humana caída, toda a raça adâmica, para mim e para você. Porque ele ficou do lado de fora de Jerusalém. Jerusalém não o recebeu e ele chorou por Jerusalém. Oh, Jerusalém, quantas vezes, chorando, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo, como se fosse uma galinha com seus pintinhos debaixo das minhas asas, mas não quisesses, não me verás novamente até que digam: Baruch Rabá, Bechem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jerusalém, um dia, Israel vai declarar isso. Jerusalém vai declarar. Passa o próximo. O sangue que não é mais visível. Alguém está vendo sangue em mim aqui, de Cristo? Mas ele está em mim. As pessoas têm que ver não mais fisicamente, né? No Egito o sangue estava nas portas, e o anjo da morte passou, mas o Senhor passou primeiro, entrou naquela casa. Aqui não tem morte, aqui tem vida. Aqui não tem morte, aqui tem vida. Hoje o sangue não é mais visível, mas espiritualmente o princípio continua sendo o mesmo. Vou perguntar de novo: Jesus Cristo é Senhor da sua vida? Ele é único e suficiente Salvador na sua vida? Ou você tem algumas crendices ainda, mesmo tendo Jesus?
Ano novo, eu tenho que pular 7 ondas da sorte, tem que entrar no mar de costas, sei lá, cada um tem as suas manias, né? Espera aí, Jesus Cristo está mesmo em você? Ele é o seu único e suficiente Senhor e Salvador? A proteção não vem da religiosidade, vem da aplicação do sangue do Cordeiro. Passo próximo. Não era sobre Faraó, não era sobre o Egito, era sobre redenção, sobre substituição, livramento do juízo. O Egito era a sombra, o que estava ali sendo investigado por Deus era o pecado, que mata e destrói todos, até aqueles que não foram mortos naquela noite, por causa do sangue na porta, não foram salvos ali. Se eles não crescem em Deus, por meio de Jesus, esperando o Messias, no caso deles, aquele sangue não livraria. O Senhor foi permitindo o sangue de animais, conduzindo o povo em santidade até chegar ao sacrifício perfeito. E todos os que morreram antes de Jesus, crendo que Ele viria, e depois de Jesus, crendo que Ele veio, recebendo Ele como Senhor e Salvador único da sua vida, não entra mais em juízo. O Egito então era a sombra do pecado, o pecado seria a realidade maior. Entregue sua vida para Jesus hoje, de verdade. Mas eu já entreguei, mas eu não sinto Ele. Entrega de novo, se você não tem certeza. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu preciso que o Senhor governe a minha carne, o meu interior. Eu não tenho nada de bom para oferecer, eu sou podre, eu sou um lixo, Senhor, sem o Senhor. Não adianta eu querer mentir, né? Passo próximo. Bom, presta atenção, Êxodo 12 então mostra um padrão. O Cordeiro substitui, o sangue salva e o juízo passa. O pecado condena, né, irmãos? Paulo fala isso em Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da graça, da glória de Deus. E ele completa em Romanos 6, 23, né? E o salário do pecado é a morte. Mas se o pecado condena, Jesus pagou o preço, aniquilou o pecado. Aleluia. Não depende de mim mais, depende dele. Não depende de mim, depende dele. O diabo tenta nos destruir. 1 Pedro 5, 8, né? Fiquem atentos, andem como sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Fiquem atentos. Mas Jesus se manifestou, em 1 João 3, 8, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque Ele é maior. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Eu marquei Hebreus ali, né? Hebreus 2,14. Deixa eu ver se eu tenho ele fácil aqui. Tem. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por sua morte, é loucura, né? Paulo fala que a linguagem da cruz é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Você crê? Então a cruz é poder na minha e na sua vida, porque a cruz me libertou. E na morte de Cristo Ele destruiu o diabo, que tinha o poder sobre a morte, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aleluias. Esse é o nosso Deus. Passa o próximo, por favor. Juntando as pecinhas então, para nós encerrarmos. Naquela noite no Egito, não importava quem era o mais forte, quem estava com saúde, não importava a raça da pessoa, não importava quem era o mais religioso, importava quem estava debaixo do sangue. Essa é uma verdade eterna. Importa quem está debaixo do sangue de Jesus. E essa verdade continua ecoando, né? Você está protegido pelo sangue de Cristo? Ou você o tem apenas num adesivo na sua geladeira e no para-brisa do carro? Ou aqui, entre nós? Ele está no seu coração? Glória a Deus, pense nisso. Pode passar, Mari, acho que vai encerrar, né? A Páscoa era a sombra, Jesus Cristo é a realidade. Eis o Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado do mundo. Jesus Cristo morreu como um cordeiro, mas ressuscitou o leão da tribo de Judá, para nunca mais morrer. Ele está vivo eternamente, voltará e reinará. Aleluia, Senhor, bendito é o Teu nome, Senhor, nós Te adoramos. Nós Te adoramos, acho que era isso, né, Mari? Vamos ver? Não, então tem mais um pouquinho, isso, é aquele slide do início lá, né? Só há uma maneira. Só há uma maneira, só há uma maneira, Jesus, Jesus, Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar até o Pai se não for por mim.
Só Ele perdoa pecados, só Ele livra da condenação, do Egito, da morte, do diabo, seja do que for. Ele me livra de mim mesmo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem uma vontade, era isso. Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para mim e para você. Amém, irmãos? Eu quero orar rapidamente com você, sedimentando essa palavra no teu coração. Passamos um pouquinho do horário costumeiro, né? Mas que você tenha recebido essa palavra. Você não poderia ir embora sem receber essa palavra, nem eu. Amém? Fique de pé ou fique sentado, fique do jeito que você se sentir melhor na presença de Deus, tá bom? Eu às vezes quero ficar sentadinho ali, eu e Deus, mas você fique na sua liberdade. Eu quero orar com você. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã de domingo. A cultura celebra a Páscoa, o judeu celebra a Páscoa, e nós celebramos junto com a Páscoa, tão gostoso, Senhor. Lembrar não de coelhos, não de chocolates, embora a gente até goste, né? Mas nós celebramos o Cordeiro de Deus, não o cordeirinho animalzinho. Nós celebramos o Cordeiro de Deus, que nos substituiu naquela cruz. Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Nós celebramos a sua morte, celebramos a sua ressurreição, e nós sabemos que o Senhor um dia voltará para nos buscar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu fazer nesta manhã. Que gostoso estar na tua presença, desde quando chegamos aqui às 9 da manhã. Até agora, não há melhor lugar para estar do que na tua santa e doce presença, Pai. Obrigado por cada pessoa que pôde se dedicar para apresentar algo lindo para o Senhor. Obrigado pelos irmãos que celebraram junto conosco. Nós não somos dignos sequer, ó Deus, de entrar na tua presença, mas não é pela nossa dignidade, é pelo sangue que está sobre nós, é pelo sangue que está sobre mim, e nós entramos na tua presença e te agradecemos, Pai. Deixa eu fazer uma pergunta, olhem todos para mim. Tem alguém aqui nesta manhã que nunca fez uma oração falando assim: Senhor, eu quero isso na minha vida, eu preciso de salvação, eu quero o céu, eu quero a vida eterna, é só por Jesus? Eu nunca orei e disse: Senhor, entra na minha vida, me governa, vem ser o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador único. Se tiver alguém, eu quero te dar uma chance, bem rápido. Levanta a mão que eu vou orar com você no seu lugar mesmo. Tem alguém que quer receber, nunca fez essa oração, fala: Senhor, eu entrego a minha vida. Ai, uma mãozinha ali bem baixinha, não está vendo? Aê, olha, deu para ver, glória a Deus. Tem mais alguém que quer junto com esse irmãozinho, um garotinho, quisera eu na tua idade ter feito isso, ter entendido isso? Quisera eu na tua idade. Tem mais alguém? Glória a Deus, varão, glória a Deus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Mais um, glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Ó, deixa eu pedir para vocês três, por favor, é fácil vir aqui, assim a igreja vai celebrar junto com a gente. Não é pegadinha não, eu não ia trazer, mas venha para frente, dá um passo de fé, fala: Senhor, eu quero mesmo, e eu não me envergonho de quem está me vendo aqui não, pelo contrário, eu não me envergonho, eu quero o Senhor na minha vida. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Irmãos, glória a Deus por essa decisão. Essa é a decisão mais importante da vida. Pilatos um dia, quando ele estava com Jesus, perguntou para o povo, estava Jesus, Pilatos e estava Barrabás: querem que eu solte quem? Barrabás. E o que eu faço com esse Jesus? Essa pergunta ecoa por toda a eternidade. Todo ser humano um dia vai perguntar, vai ter que responder essa pergunta: o que eu fiz com Jesus? Amei? Entreguei minha vida para Ele? Ou só ouvi falar e quis um relacionamento de longe? Ou não quis saber dele? Todo ser humano um dia vai responder isso diante de Deus. O que você fez com Jesus? Não é mais o que você fez com o seu pecado. O meu pecado eu entreguei para Jesus, a minha vida eu entreguei para Jesus, Ele me curou, Ele me salvou. Não é mais sobre mim, é sobre Ele. O que você fez com Jesus? O povo gritou lá: crucifica, nós não queremos Ele. Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Toda a igreja, ore comigo, repitam vocês, eu vou ajudar vocês nessa oração, amém? Senhor Jesus, hoje eu entendi o que o Senhor fez por mim, isso tocou o meu coração. Eu não quero mais ser o dono da minha vida, eu a entrego ao Senhor. Vem ser o meu Senhor,
venha governar as minhas decisões. Vem ser o meu Salvador. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida. Amém? Eu te adoro, Senhor, em nome de Jesus. Agradeço a Deus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que há festas nos céus quando alguém se converte como vocês três. Os anjos estão celebrando lá em cima. Aleluia. Os anjos do Senhor estão batendo palmas como nós aqui. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu vou orar para despedir você. Se você precisar de oração, não tiver com pressa, né? Pode vir aqui na frente, os oficiais, nós vamos estar aqui para orar por você. E vocês três, olha, nós queremos dar um presente para vocês. Bispo Hernani, Lucas, pode conduzir eles depois do culto lá? Alguém vai estar lá? Vocês vão receber um livreto, um presente nosso para vocês. Uma Bíblia, é isso, né? Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Quiser se assentar? Depois do culto, vai lá no quiosque. Tem gente esperando vocês lá. Senhor, te agradecemos por esse domingo. Abençoa-nos, Deus, na volta para as nossas casas. E que esta palavra, este evangelho da cruz, esteja todos os dias na nossa mente, no nosso coração, dirigindo o nosso pensar, o nosso olhar, as nossas decisões. Oh Deus, para que nós sejamos bons maridos, boas esposas, bons pais, bons filhos, não por nós, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor fará por nós e em nós. Eu te abençoo, meu querido, vá na paz, que o Senhor te abençoe, um bom almoço, um bom domingo. Quem quiser voltar à noite, como nós vamos voltar, muitos vão voltar, sejam bem-vindos, que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, em nome de Jesus, amém? Vai na paz, glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado por ter ficado.